a gente compreende que pelas próprias especificidades da formação do terapeuta ocupacional, ele vai conseguir ir um pouco mais além naquilo que a medicina de clínica, a medicina de consultório não conseguiria, porque a gente vai fazer essa avaliação do sujeito integrado ao seu contexto real, ao seu cotidiano, à sua vida diária. Não é identificar uma doença, não é identificar uma deficiência, mas é identificar quais são as consequências dela e, de repente, até o próprio prognóstico de continuidade de vida ou até de melhoria, né? E isso é muito importante e a gente, no dia a dia do exercício da advocacia, talvez não perceba. Então, de repente, eu poderia dizer, o médico vai dizer ao meu cliente, né, que está pleiteando um benefício social, por exemplo, que o segurado tem uma lesão na coluna. Mas se eu tenho também, ou o acompanhamento de um terapeuta ocupacional, eu vou ter muito mais subsídio para trabalhar a minha ação. Por quê? Porque o TO vai ser aquele que vai ser capaz de me dizer, olha, devido a essa lesão, ele não vai conseguir, ou ele não consegue realizar o movimento de pinça, ou ele não consegue permanecer sentado por 2 horas, o que vai inviabilizar a sua função específica, por exemplo, de um digitador. Então, a gente vai analisar não só o sujeito e aquela deficiência ou aquela limitação que ele sofre, mas como é que aquilo ali funciona, ou como é que aquilo ali repercute no seu dia a dia, na sua vida, né? No direito de família, o médico poderia dizer, não, o idoso tem Alzheimer inicial. Tudo bem, mas quais são as consequências desse Alzheimer inicial para que eu consiga, por exemplo, fundamentar melhor o meu pedido? Um terapeuta ocupacional poderia, visitando a casa, acompanhando o dia a dia desse paciente, dizer que, apesar daquele diagnóstico, ele mantém uma autonomia para o autocuidado, para as pequenas decisões financeiras, de repente, com o uso de uma tecnologia assistida, né, assistiva, e sugere, a exemplo, para nós do direito, uma curatela compartilhada ou limitada, enfim, que não repercuta necessariamente numa interdição total. A gente tem, no nosso dia a dia, ações de indenização, sejam elas decorrentes de acidente de trânsito ou propriamente de acidentes de trabalho, onde a gente teria, né, numa visão fria de laudo, a indicação de que houve uma perda de um percentual de mobilidade de um braço, 30%. O que é que o TO faria? Além de quantificar esse percentual, ele poderia quantificar e qualificar o futuro dessa pessoa. Como é que esse sujeito, de que forma esse sujeito vai poder manter a sua dignidade? O que é que ele precisa para isso? Precisa de uma reforma na cozinha, que vai custar tanto? Precisa de uma adaptação veicular, que vai custar tanto? E isso ajuda a gente, enquanto advogado, por exemplo, a liquidar o valor do dano moral, o dano material que a gente tem, né, de uma forma mais subsidiada, para que a gente tenha maior probabilidade, por exemplo, de ter sucesso na nossa demanda. E aí a gente vai falar de inúmeras vertentes do direito que o TO poderia demais ajudar, poderia falar no direito da saúde, né, nos casos de pedidos de home care, de planos de saúde, o médico vai dizer que se necessita de uma reabilitação, e ninguém melhor para falar de reabilitação do que o TO, e o TO vai me ajudar dizendo o quê? Olha, ele precisa de um treino de atividades de vida diária para reduzir a dependência, ele precisa ou não precisa de cuidador, enfim, tudo isso vai me ajudar, por exemplo, a conseguir uma liminar para garantir o tratamento multidisciplinar do meu paciente. E te digo uma coisa, não, eu não tinha a dimensão do trabalho de vocês e da repercussão do trabalho de vocês antes do chamado dessa live.